Fernando Soares Gomes da Silva, 73 anos, licenciado em Economia, antigo atleta de basquetebol, também dirigente na modalidade, liderou a Liga de Clubes antes de assumir a presidência da Federação Portuguesa de Futebol. Agora é candidato ao Comitê Olímpico de Portugal. Muito obrigado por aceder ao convite da Renascença para esta entrevista. Antes de mais, começaria pela atualidade do país e digo-lhe já porquê. O país atravessa uma situação muito especial. O senhor, como ator também, como agente desportivo que foi e como agente desportivo que quer continuar a ser, como é que olha para este momento atual do país e de que forma é que o mesmo poderá influenciar ou não o trabalho que o senhor quer desenvolver a partir daqui? Todos os fatores de instabilidade que criam dúvida relativamente a um percurso, a uma estabilidade governativa e, nomeadamente, no relacionamento com as áreas da economia, da indústria e do desporto, naturalmente, são sempre fatores negativos daquilo que nós pretendemos em termos da evolução continuada do desporto e na sua afirmação. E, portanto, obviamente, este momento de instabilidade vemos como preocupação, mais a mais que num quadro de apoio alargado que tinha sido anunciado nos finais do ano passado, pelo atual governo, que até à data não se concretizou, portanto os 65 milhões, 50 milhões para o Comitê Olímpico e 15 milhões para o Comitê Paralímpico, e dada, digamos, esta incerteza atual, política, também vemos com uma grande preocupação quais serão as consequências para o desporto dessa própria instabilidade. De uma forma genérica, os fatores de instabilidade política nunca são bons para o país. Neste caso concreto, tendo em linha de conta este anúncio destas medidas, em particular, vemos com muita preocupação que, efetivamente, esse anunciado apoio não seja concretizado. E no seguimento dessa sua preocupação, que comportamento junto da tutela é que o senhor pode ter caso seja eleito presidente do COP? A nossa função, se formos eleitos para a liderança do COP, será uma atitude construtiva, naturalmente, na defesa intransigente daquilo que são, digamos assim, os direitos da própria organização desportiva que irei liderar. Mas a construtiva, peço desculpa, a construtiva pode ser também pressionante? Obviamente, a partir do momento em que nós defendemos e temos que defender os interesses do COP, se tiver que ser pressionante nesse sentido, musculada, se assim quiser chamar, relativamente a uma promessa que foi feita pelo Governo de Portugal, e, portanto, nessa perspectiva, o Governo de Portugal, que vier a ser eleito no decurso destas eleições, terá que assumir a responsabilidade que um anterior Governo anunciou, com pompa e circunstância, e que, naturalmente, será uma das áreas de atuação do Presidente do COP, neste caso concreto eu, independentemente da cor política do governo que vier a sair do próximo ato eleitoral. Entrando diretamente neste ato eleitoral do Comitê Olímpico de Portugal, o senhor liderou, em última instância, a Federação Portuguesa de Futebol durante mais de uma década, com resultados e transformações que, de forma geral, foram aplaudidos. E saiu há pouco tempo da Federação Portuguesa de Futebol. O que é que, aos 73 anos, o mobiliza para avançar para um organismo como o Comitê Olímpico de Portugal? Há pouco o Rui referenciou o meu passado enquanto desportista. Sempre fui uma pessoa amante de desporto. Nos meus tempos de juventude, na escola preparatória, no primeiro ciclo, sempre tive uma atividade desportiva muito intensa em diversas modalidades. Acabei em mais ou menos 1965, com 13 anos de idade, iniciar a prática desportiva do basquetebol como federado. E durante 18 anos, ou 17 anos, sempre estive ligado à modalidade de um ponto de vista de praticante desportivo. Acabei a minha carreira em 1981 e nessa altura deixei, digamos assim, de ter um contacto tão direto enquanto atleta, que acabei a carreira, enquanto dirigente, que não enverdei por essa carreira de imediato, mas nunca deixando de estar atento à evolução do fenómeno desportivo
que desde sempre e desde que eu me conheço, em assistir a jogos de voleibol, em ir ver as provas de ciclismo à Serra da Estrela, em ir ver jogos de hóquei em campo, etc. Sempre tive digamos, uma vivência desportiva muito intensa nas mais diversas modalidades. Essa, digamos, apetência desportiva foi de alguma forma consolidada entre 96 e 2000, que assumi o cargo de Diretor-Geral do Futebol Clube Porto, onde tinha a responsabilidade direta de todas as modalidades que não o futebol profissional. O handball, o hóquei em patins, o basquetebol, a natação, o bilhar. Portanto, sempre tive uma envolvência muito grande relacionada com o desporto em geral, e nessa década de 90, quando iniciei a minha carreira desportiva no basquetebol em 92, inclusivamente liderei a Liga de Clubes de Basquetebol a pedido dos próprios clubes durante cerca de ano e meio. Tem um currículo que é conhecido, mas permita-me, doutor, só perguntar o seguinte. Eu vou lá chegar. Bem. Eu vou chegar exatamente àquilo que o Rui perguntou, porque, objetivamente, depois de ter passado durante 10 anos como dirigente do Conselho de Administração da SAD do Porto, saí e assumi a liderança da Liga de Clubes e depois da Federação Portuguesa de Futebol, onde me mantive durante 13 anos, e naturalmente, dentro disto, nunca foi, nem pouco mais ou menos, indiferente a prática desportiva das mais diversas modalidades. E mesmo nessa entrada no futebol, em 2011, tivemos o cuidado de imediato, englobar o movimento desportivo geral, nacional, na medida em que, antes de eu entrar, tinha havido, de certo modo, um alinhamento do futebol relativamente ao movimento desportivo, e das primeiras medidas que nós tomamos em 2011 foram duas. Por um lado, pedir a nossa readmissão como sócios da Confederação de Desporto de Portugal, na altura liderada pelo Carlos Paulo Cardoso, e também integrar um grupo que tinha sido formado para discutir o desporto em Portugal, na altura com diversas pessoas, diversos presidentes, o Paulo Fritos Neto, o Vicente Moura, o Pedro Moura, o Luís Sénica, o Manuel Fernandes, portanto, todas, digamos assim, pessoas ligadas às modalidades, e onde, nessa altura, sim, natação, a Federação Portuguesa de Futebol patins, passou a integrar esse movimento. Na altura era chamado o Grupo 10, que depois passou ao Grupo 12, onde discutíamos isto. Também, é verdade que tem que ser dita, desde a primeira hora, também estabelecemos uma relação muito próxima com o professor José Manuel Constantino, a quando da sua primeira eleição. É conhecido o envolvimento da Federação Portuguesa de Futebol na minha pessoa e do Dr. Hermínio Loureiro, na altura primeiro vice-presidente da Federação Portuguesa de Futebol, em todo o processo eleitoral, e que inclusivamente acabou com a sua eleição, e desde a primeira hora o futebol esteve envolvido na Comissão Executiva do COP no primeiro mandato, no segundo mandato. Mas nada disso está em causa. O que pode estar em causa é tentar perceber porque é que o senhor, ao fim destes anos todos, avança para uma candidatura como esta. Não está, eu não quero empurrá-lo para a reforma profissional, mas ainda sente energia para avançar para Rui, se eu não tivesse perfeito consciência das minhas capacidades profissionais, e portanto já trabalho há 55 anos, o Rui está a dizer, se calhar já merecia a reforma, até pelo tempo de serviço que tem. Durante 55 anos, comecei a trabalhar aos 18 anos, na altura, portanto tive dificuldades, formei-me em economia a trabalhar e a jogar basquete ao mesmo tempo, tudo ao mesmo tempo, e portanto, chegado a este ponto, e deixe-me dizer, e é importante realçar isto, este movimento da minha candidatura surge do próprio movimento federativo. Foram presidentes de federações que, sabendo das minhas competências, sabendo do meu know-how, me desafiaram a ser candidato ao Comitê Olímpico, que me levaram a refletir. E acha que isso muito o trabalho feito na Federação, sobretudo feito na Federação? E essa reflexão tem muito a ver com aquilo que eu, interiormente, penso relativamente a três, quatro aspectos extremamente importantes. Primeiro, a minha dedicação e o amor ao desporto. Eu sou um desportista, fui um desportista, tenho claramente uma grande apetência e um gosto tremendo pela atividade desportiva na sua generalidade. Primeiro ponto. Segundo, esse passado último na Federação deu-me, de forma acrescida,
uma consciência do que é servir Portugal. Portanto, se há aspecto ao longo da nossa presidência na Federação Portuguesa de Futebol, foi aquilo que nós conseguimos projetar Portugal no mundo do futebol, no mundo do futsal, no mundo do futebol de praia, em termos de afirmação daquilo que é Portugal. E o terceiro, claramente, a capacidade e a competência que acho que nós demonstramos à evidência, à saciedade do que é que somos capazes, de que essa competência posta ao serviço do desporto, da mesma forma que pusemos essa competência e esse conhecimento, e independentemente das cores políticas que momentaneamente nos lideram do ponto de vista governativo, é conhecido que durante a maior parte do tempo da minha presidência, quem estava a liderar o governo foi o PS, desde 2015, e, portanto, essa capacidade que nós temos de interagir independentemente da cor política de quem nos governa e da nossa capacidade de interagir e também fazer valer os nossos direitos, levou-me, sinceramente, a tomar a decisão de aceitar o repto das 4 federações desportivas relativamente àquilo que era a candidatura ao COP. E, portanto, quais foram as 4 federações desportivas que lhe lançaram esse repto? Foi o basquetebol, o rugby, a canoagem e o ténis. Essas 4 lançaram-me esse desafio, já me tinham contatado anteriormente, em setembro, mas basicamente, e depois daquilo que eu tinha dito, de terminar a minha função na Federação, que acabou com o anúncio formal da atribuição a Portugal da organização do Campeonato do Mundo 2030, juntamente com a Espanha e com Marrocos, e nessa altura, no dia seguinte, tivemos uma reunião em que eles, de uma forma direta e intensa, digamos, concretizaram esse desafio, que depois, passado uma semana, decidi aceitar e anunciar a minha candidatura. Portanto, presumo que também essas 4 federações irão concretizar o apoio e esse desafio que lançaram inicialmente no voto esta quarta-feira. Pergunto-lhe outra coisa. Rui, a Federação de Futebol também irá fazê-lo, da sua perspectiva? Não são só essas 4, porque, como sabe, a nossa candidatura foi subscrita por 18 federações olímpicas. Portanto, a nossa candidatura tem 18, nas quais, obviamente, se inclui a Federação Portuguesa de Futebol, que também subscreveu a nossa candidatura. Muito bem, subscreveu, exatamente. Mas, neste momento, tem já a garantia do seu sucessor na Federação Portuguesa de Futebol de que vai votar na sua candidatura? Rui, aquilo que eu lhe posso dizer, e relativamente a isso, como sabe, as federações poderiam, eventualmente, subscrever mais que uma candidatura. Se a Federação Portuguesa de Futebol e, como diz o meu sucessor, Pedro Proença, só subscreveu a candidatura de Fernando Gomes, por alguma razão o foi. Portanto, perante todo este trajeto que acaba de recordar, não entende, por exemplo, a crítica, acredito, que o seu adversário nestas eleições, o Dr. Laurentino Dias, antigo secretário de Estado da Juventude e do Desporto, lhe fez recentemente, quando disse que o senhor teve um amor, passo a citar, um amor repentino pelo movimento olímpico. Rui, eu já lhe respondi a essa pergunta, eu não vou comentar aquilo que as pessoas dizem, e mais a mais quando essas frases são ditas num contexto eleitoral e de uma forma malévola e incorreta. Porque esse amor existe desde a primeira hora, aliás já lhe disse isso, das primeiras ações que nós tivemos quando assumimos a Federação Portuguesa de Futebol, já lhe disse 2, foi participar ativamente no movimento de federações. Eram sensivelmente 18 federações que estavam envolvidas e onde, desde a primeira hora, nós nos integramos para discutir os problemas do movimento desportivo e das federações desportivas, em primeiro lugar. A nossa readmissão na Confederação do Desporto de Portugal, como estou a dizer, também nos primeiros momentos em que assumimos a Federação Portuguesa de Futebol, e o nosso envolvimento durante 13 anos de acompanhamento e de apoio constante ao professor José Manuel Constantino. Aliás, disse já isso, e já é público, aquilo que nós fizemos em 2021, no dia 12 de novembro de 2021, quando o professor Constantino tinha tomado a decisão de não se recandidatar a um terceiro mandato, nós próprios tomamos uma iniciativa juntamente com outras 4 federações desportivas, o basquetebol, o hóquei em patins,
o voleibol e o handball, na pessoa dos seus presidentes, e que, numa reunião que tivemos na cidade de futebol, conseguimos convencer o professor Constantino a ser candidato pela terceira vez para liderar o Comitê Olímpico de Portugal. Se isto tudo que nós fizemos durante 13 anos, da nossa aproximação, do nosso envolvimento em várias áreas e matérias que o próprio COP nos pedia para intervir, estou a lembrar-me do Estatuto de Dirigente Voluntário, da questão do relatório relativamente a incentivos fiscais que foi apresentado aos grupos parlamentares que colaborámos ativamente com o COP, da indicação de elementos da Federação Portuguesa de Futebol, não só para fazer parte da Comissão Executiva, mas também nas outras comissões, como a Mónica Jorge e eventualmente o Pedro Pauleta, como adjunto do chefe de missão dos Jogos Olímpicos. Se isto é, como diz, um amor recente do olimpismo, é exatamente o contrário. Portanto, temos mais que provas evidentes ao longo destes 13 anos do nosso grande envolvimento com o Comitê Olímpico em termos de participação ativa naquilo que eram as missões e do apoio ao professor José Manuel Constantino desse tipo de lutas. O senhor já citou várias vezes o antigo presidente do COP, falecido em agosto nos Jogos Olímpicos de Paris. De qualquer maneira, é o seu adversário nestas eleições que reclama o título de candidato da continuidade. Vive bem com isso? Eu tenho, ou tive, um grande relacionamento, um relacionamento de amizade e de profundo partilha de opiniões sobre o desporto com o professor José Manuel Constantino. E, portanto, reconheço nele das figuras maiores do nosso desporto. Sei perfeitamente e claramente bem quais são as suas ideias relativamente ao desporto português e ao olimpismo e, portanto, dentro disso, aquilo que lhe posso dizer é que me revejo completamente naquilo que foram as suas ideias, a sua forma de estar e, de alguma forma, também em termos de continuidade, estamos convencidos, perfeitamente convencidos, que podemos seguir o caminho do professor Constantino dentro de um quadro diferente, obviamente, que as pessoas são diferentes, mas sem nunca esquecer as ideias bases e mestras daquilo que era o seu pensamento sobre o desporto e sobre o olimpismo. Outra das acusações que Laurentino Dias lhe faz é de que recusa debater. Recusa debater com ele? Ou recusou até hoje debater? Oh, Rui, nós tivemos, vamos pôr as coisas no seu sítio relativamente a isso. Nós anunciamos a nossa candidatura em 20 de dezembro. Como sabe, já estava no terreno várias candidaturas que tiveram muito tempo para fazer todo um trabalho de consulta, de contacto com aquilo que é o eleitorado do universo do Comitê Olímpico de Portugal. Quando nós fizemos esse anúncio, nós tivemos a preocupação, até porque continuamos a estar na Federação Portuguesa de Futebol a trabalhar, estávamos a trabalhar, e por uma questão de ética e de forma de estar na vida, não queria em nenhuma circunstância que houvesse sobreposição ou entendimento que eu estava a aproveitar aquilo que era a Federação Portuguesa de Futebol relativamente a este processo de candidatura. E por isso esse tempo foi aproveitado, fora das horas de serviço, durante os fins de semana, para elaborar o nosso programa, para apresentar e para fazer os contactos com as federações olímpicas, nomeadamente, porque era obrigatório para apresentar a subscrição ter pelo menos o apoio de 9 federações olímpicas. E, portanto, aquilo que nós fizemos e decidimos foi que, muito mais do que procurar de fazer o debate relativamente a ideias que eventualmente cada um poderia ter, acima de tudo, passar a nossa mensagem, aquilo que nós queríamos para o COP, exatamente a quem interessa, que são as federações olímpicas, não olímpicas e outras entidades, aos atletas, aos treinadores, aos juízes e, portanto, a nossa preocupação, acima de tudo, foi focar-nos no tempo relativamente ao contacto pessoal com cada uma destas entidades. E à data de hoje, posso lhe dizer que praticamente nós contatamos pessoalmente com todas elas. Portanto, privilegiamos claramente o contacto direto com as nossas, com as federações e com as entidades
e pessoas e organizações que gravitam à volta do COP, de que eventualmente passar nesse tipo digamos assim... Mas não acha que seria benéfico também esse confronto de ideias e de propostas com o debate público? O debate público interessa a quem efetivamente interessa do ponto de vista do processo eleitoral do COP. E, portanto, essas mensagens, essas nossas ideias, esse nosso programa são do conhecimento perfeito. Nós apresentamos no dia 18 de fevereiro, publicamente, e tivemos, como lhe disse, o cuidado de, pessoa a pessoa, entidade a entidade, federação a federação, de passar a nossa mensagem relativamente àquilo que eram os nossos objetivos para a liderança do Comitê Olímpico de Portugal. Queria fazer uma pergunta muito objetiva por uma resposta eventualmente sintética. Se for eleito presidente do Comitê Olímpico de Portugal, depois tomando posse no Centro Cultural de Belém, qual é a sua primeira medida? A minha primeira medida, dentro daquilo que efetivamente sempre foi a nossa forma de ser, nós procuramos, e fizemos isso durante 3 mandatos na Federação Portuguesa de Futebol, foi apresentar um programa que foi cumprido mais de 90% em cada um dos 3 mandatos. Não só no primeiro, em que tínhamos uma concorrência do Dr. Carlos Marta na altura, mas também nos outros 2 mandatos subsequentes, em que não tivemos candidatos a concorrer, mas não deixámos, mesmo nessas alturas, de apresentar o nosso programa. E os compromissos assumidos no início de cada mandato foram cumpridos 90% de uma forma exaustiva e muito bem conseguida dentro disso. E, portanto, relativamente à nossa primeira medida, sinceramente, se formos eleitos no COP, como eu espero, é reunir com as federações todas, no sentido de consolidar o programa que apresentamos, independentemente de, neste momento, já ter incorporado algumas ideias e sugestões que fomos recolhendo durante este tempo de contacto, de auscultação com as federações. E, portanto, dentro daquelas 3 máximas, ou 4 máximas que nós temos, que é ouvir, agregar as pessoas, planear e fazer. E, portanto, é isso que iremos fazer logo nos primeiros dias da nossa liderança do COP, é voltar a ouvir as federações, independentemente de votarem a nós ou não votarem a nós, porque no dia 20 de março todas as federações são federações do COP, são federações olímpicas ou não olímpicas, pequenas ou maiores, mas todas elas são federações e serão todas tratadas de um plano de igualdade relativamente àquilo que é o objetivo do COP. E depois tentar, no imediato, criar aquilo que nós designamos a rede olímpica, porque um dos aspectos fundamentais, do meu ponto de vista, que o COP tem que assumir e liderar, é de tentar alargar a base, a prática desportiva e alargar a base de praticantes desportivos nas mais diversas modalidades, porque a partir desse alargamento da base, nós nunca saberemos onde é que o talento está, não sabemos se está na Madeira, se está nos Açores, se está no Algarve ou se está em Bragança, e, portanto, esse alargamento da rede olímpica é um dos aspectos fundamentais das nossas medidas, que tem, como sabe, o atleta como centro das nossas decisões. Naturalmente que o trabalho de um Comitê Olímpico não se reduz, portanto será redutor pensar desta forma, à montra dos Jogos Olímpicos de 4 em 4 anos. De qualquer maneira, o país continua, de 4 em 4 anos, a fazer essa contabilidade e a olhar também para aquilo que Portugal e a representação portuguesa traz de cada torneio olímpico. Como é que podemos mudar aqui um pouco esta mentalidade, na sua perspectiva, não sei se já pensou nisso, para não reduzirmos isto apenas à contabilidade das medalhas que se ganham nos Jogos Olímpicos? Sabe que, e se há necessidade de fazer isso? A questão da obtenção de resultados desportivos é um processo longo, de imensa preparação,
portanto, aquilo que nós nos comprometemos no Comitê Olímpico de E Portugal... eu peço desculpa de interrompê-lo, mas também é algo que está protocolado com a tutela, portanto, isso também tem que entrar nessa discussão. Mas, de qualquer maneira, eu olho muito mais para a opinião pública que faz essa contabilidade de 4 em 4 anos. Mas, acima de tudo, se a pergunta é vai prometer que vai ter mais medalhas, não há ninguém que consiga prometer isso. A pergunta é se vai tentar desbater essa discussão. Aquilo que eu estou a dizer, e é isso que nós nos propomos, é criar as condições para uma melhor preparação e, como consequência dessa melhor preparação, obtermos melhores resultados. Como sabe, e foi uma evidência que tivemos quando estivemos à frente da Federação Portuguesa de Futebol, que demoramos praticamente 4 anos a criar toda uma organização, toda uma sustentabilidade do ponto de vista de retaguarda, de apoio ao desenvolvimento das seleções, que passa por melhoria das equipas técnicas, passa por melhoria de outro tipo digamos assim, de ações e de complementariedade relativamente a esse apoio, das unidades médicas, de apoio em termos de psicologia, nutrição, tudo aquilo que diz respeito à melhor preparação dos atletas, e estamos convencidos que se essa preparação for mais adequada e for feita de forma mais sistematizada e de um ponto de vista de uma melhor preparação, estamos a dar passos concretos e objetivos para ter melhores resultados. E acha que o desempenho olímpico neste momento carece dessa melhoria, desse salto qualitativo? Acho que é uma evidência, se ouvirmos exatamente os atletas e as federações relativamente a essa necessidade, acho que é uma evidência que existe e, digamos, esse sentimento generalizado que há necessidade de uma melhoria, de uma melhor preparação. Claramente. É isso que explica também que alguns atletas, e vários são cabeças de cartaz das nossas representações em Jogos Olímpicos, outros poderão vir a ser ainda. Isso explica-se também pelo facto de muitos saírem do país, irem ao encontro de espaços de preparação no exterior, de treinadores internacionais. Tem a ver com isso? Temos que olhar concretamente, do ponto de vista de uma preparação, aquilo que são os equipamentos desportivos existentes e é à disposição dos nossos atletas, mas, acima de tudo, aquilo que é a retaguarda de apoio relativamente a esse desenvolvimento desses atletas. E se um ou outro tem essa decisão de procurar noutros países, é porque sente que internamente, em termos nacionais, esse apoio não é suficiente para ele procurar as melhores performances. E, portanto, teremos que fazer essa análise e corrigir objetivamente esse tipo de suporte e de apoio que efetivamente os atletas têm. Mas gostaria de tê-los cá a prepararem-se? Estou-me a lembrar do atletismo, que é sempre aquela modalidade de bandeira. Em termos objetivos daquilo que é a projeção máxima da obtenção do resultado, todos nós temos que procurar os melhores espaços, os melhores contextos, onde se possamos desenvolver aquilo que é a nossa preparação para, no momento próprio, no Campeonato do Mundo, nos Campeonatos da Europa ou nos Jogos Olímpicos, estarmos na plenitude das nossas capacidades para obter os melhores resultados. E acha nesse campo, sem querer novamente entrar na discussão da contabilidade das medalhas, dos pódios ou dos lugares de honra, acha que agora em Los Angeles poderemos já notar um salto qualitativo ao nível de resultados da representação portuguesa? Naturalmente que isto é fazer um bocadinho de futurismo, mas Rui, essa ambição tem lá, Isso é uma ideia extremamente redutora que todos nós sabemos. Quando, em 92, Espanha organizou os Jogos Olímpicos, começou a preparar os Jogos Olímpicos de 92 em 82. Foram 10 anos de antecipação em que o desporto português começou a preparar a sua participação em 92. Todos nós sabemos que uns Jogos Olímpicos não se preparam em 4 anos. E, portanto, neste caso concreto, em 28, já nem são 4, são 3. E, portanto, todo o trabalho que foi delineado e está a ser desenvolvido, naturalmente está no seu percurso tendente a ter os melhores resultados em 24, mas nós temos que olhar para a frente relativamente àquilo que será 32 e 36. E, portanto, nessa perspectiva, o tempo é muito curto para alterar essa preparação e aparecer novos valores tendentes a obter mais
resultados, aquilo que nós nos comprometemos é criar as condições para que haja uma continuidade de melhoria de resultados ao longo do tempo. Para terminar esta nossa conversa, vou aqui um bocadinho atrás, ao início da mesma, e à questão da Federação Portuguesa de Futebol. O senhor saiu há muito pouco tempo, como eu já tinha dito, da liderança federativa. Vai ter saudades do futebol? Já tem saudades do futebol? Não, porque, como eu já referenciei há pouco ao Rui, eu sou, acima de tudo, um amante de desporto e, portanto, eu via futebol como via basquetebol, como via os Jogos Mundiais de voleibol, como assisti às brilhantes exibições da nossa seleção de handball ainda recentemente no Campeonato do Mundo. Portanto, eu vou continuar a assistir às atividades esportivas e, obviamente, certo, todos nós iremos. Eu digo do cheiro do balneário, da relva, do contacto com os protagonistas. São situações diferentes, obviamente, porque no caso concreto do futebol estávamos muito próximo. Nesta função mais distante das modalidades, temos uma outra função, mas nunca deixaremos de acompanhar as modalidades e, obviamente, não deixaremos de acompanhar o futebol. Até por toda a unanimidade que sempre houve em sua volta, o trabalho que desenvolveu, e acha, por outro lado, que o futebol vai ter saudades de si? Eu creio que nós, acima de tudo, aquilo que tentamos fazer no futebol foi criar as condições de sustentabilidade, de organização, para que o resultado desportivo que vai acontecer não fosse por mero acaso. Portanto, estou convencido, muito sinceramente, que essa organização que conseguimos implementar, do ponto de vista estrutural, dos apoios, do suporte, de apoio às seleções, todos os planos de desenvolvimento e das equipas técnicas que nós criamos e desenvolvemos no aparecimento de seleções a partir do século XV, estão criadas, sinceramente, as condições para que Portugal continue na senda do êxito que teve, efetivamente, nos últimos anos. Portanto, o seu sucessor terá um trabalho já facilitado, então? Tendo em linha de conta aquilo que conseguimos criar, deixar de uma forma sustentada em termos de projeção de futura, creio que tem as bases suficientes para desenvolver um trabalho adequado e profícuo. Se pudesse ter continuado na Federação, o que é que ainda lhe faltaria fazer? Sinceramente, acho que nós, como sabe, no período de Covid tivemos, até porque estávamos de alguma forma limitados em a nossa ação, tivemos o cuidado de delinear um plano estratégico 2030, que está em marcha. E, portanto, aquilo que faltava fazer é concretizar todas as ideias explanadas nesse plano estratégico que nós apresentamos em 2023. Que não passa só pelo betão, não é? Não passa? Só pelo betão. Não tem nada a ver. O plano obra estratégico, física. O plano estratégico não tem nada a ver com o betão. Obviamente, o betão, se lhe quiser chamar o betão à questão das infraestruturas desportivas, que é uma das lacunas tremendas que o nosso país tem para o desenvolvimento da prática desportiva, é uma realidade, está no plano estratégico a melhoria e o incremento dos equipamentos desportivos, mas passa pela elevação da prática, o objetivo de, em 2030, atingir 400 mil praticantes, ter 75 mulheres a praticar desporto, intervir na escolaridade dos 6 aos 10 anos da prática desportiva, que eleva as capacidades motoras das crianças e as prepara melhor para a atividade desportiva, intervir ao nível dos séniores, e tem muito a ver com as questões de saúde, de generalizar a prática desportiva através do walking football. Tudo isso está explanado no plano estratégico, devidamente, e que muitos desses programas já estão em ação, e, portanto, aquilo que eu poderia dizer, se tivesse continuado, é pegar no plano estratégico que está ativo e concretizá-lo. Dr. Fernando Ramos, muito obrigado por ter aceitado dar esta entrevista à Renascença. Muito obrigado.